Boa noite. Nós vamos começar nossos estudos da noite. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo. Nós fazemos às quartas-feiras o estudo sistematizado da doutrina espírita. Já estamos no módulo 15, hoje nós encerramos o módulo 15, que fala da lei de reprodução. Os módulos funcionam como se fossem capítulos e os roteiros são subitens desses capítulos. Nós vamos falar hoje do roteiro 3, que trata do tema aborto. No capítulo da reprodução, no módulo da reprodução, nós falamos do casamento, do celibato, dos obstáculos à reprodução. E hoje nós encerramos com esse tema, que nós vamos tentar trazer aqui da forma mais fiel à doutrina, mas com muita misericórdia no coração, que a gente precisa ter muita tranquilidade para tratar de temas que são muito difíceis para a grande maioria das pessoas. Quando a gente fala de aborto, inicia aqui o nosso tópico, o aborto sob a ótica espírita. O primeiro passo da nossa apostila é esclarecer a respeito aí desse tema, desse nome, aborto, na verdade, o abortamento, que é a expulsão de um feto, de uma possível vida, é a interrupção de uma gravidez. E a doutrina espírita, ela procura esclarecer, na verdade, ela procura fazer com que nós, que somos agraciados com a oportunidade da vida, que nós também possamos agraciar aqueles que estão dependendo dessa possibilidade, que estão necessitados dessa vinda ao planeta. Então é preciso a gente ter muita tranquilidade para tratar de temas assim, muita serenidade, porque a gente não tem que falar só do aborto, nós temos que falar da vida, a possibilidade da vida, dentro não só da doutrina espírita, mas em qualquer outra manifestação religiosa. Nós que sabemos da existência de outras vidas, nós que conhecemos a multiplicidade aí das nossas reencarnações, a lei de causa e efeito, sabemos também que evoluímos, somos seres que estamos em processo constante de evolução. Nós que sabemos que tudo o que fazemos gera efeitos, então é preciso que a gente tenha muita tranquilidade para compreender o que vivenciamos, ou o que já vivenciamos, ou o que estamos vivenciando, quando a gente trata de um tema dessa envergadura, com esse grau aí de dificuldade para se tratar. Então, sabedores de que no plano espiritual todos nós nos planejamos ou somos planejados. Nós estudamos sobre isso aqui. Quando estamos lá no plano espiritual, há todo um planejamento para que a gente possa vir ao planeta. É sabido que a existência terrena, ela tem uma força muito grande em nossa evolução. Muitas vezes a gente tem relatos aí do plano espiritual que nos orienta no sentido de que um dia na Terra pode valer por milhares de dias no plano espiritual. Porque a existência da carne ela é extremamente difícil ao espírito. Quando estamos na carne, nós estamos suscetíveis a todas as questões. Então, claro que sem fazer nenhum julgamento, porque não somos nenhum de nós aqui habilitados ou autorizados a julgar ninguém. Mas é preciso que a gente entenda esse processo e as consequências que ele pode trazer para todos nós. Ora, se eu estou no plano espiritual, desejoso de encarnar, desejoso de reparar, é preciso que no plano da Terra tenha também um vaso que queira me receber. É preciso que no plano da Terra existam pais que estejam prontos e habilitados para me receber. E a gente já viu sobre isso, sobre o casamento, essa união aí tão poderosa, que nós às vezes barateamos tanto, Ficou tão fácil agora casar e descasar, virou uma festa. Mas nós barateamos porque muitas vezes não compreendemos o verdadeiro sentido, a verdadeira missão, o verdadeiro propósito dessa união de seres que são completamente diferentes.
Nós nos unimos com pessoas que são completamente diferentes de nós. Pessoas que trazem vários defeitos, mas que trazem também boas qualidades, né? E é em razão dessas qualidades que nós devemos nos apegar, porque com essas pessoas nós nos candidatamos a formar famílias, a trazer outros espíritos que serão por nós tutelados. Mas a gente já sabe também que não basta só querer. Existe, às vezes, uma dificuldade muito grande para que esses espíritos sejam recebidos no planeta, que eles se encarnem aqui no planeta. E essa ordem aí de dificuldade, ela está em vários espíritos que estão fazendo parte desse processo. Muitas vezes o próprio espírito, temeroso de retornar ao local onde já sofreu, ou onde tem algum resgate para fazer, inconscientemente ele já provoca essa rejeição que pode redundar num abortamento. Muitas vezes os próprios pais, inconscientemente, não querendo receber aquele que foi um desajuste no passado, aquele com quem a gente tem que aprender a amar. Porque é inconsciente. Lembra do André Luiz? É só voltar às histórias do André Luiz para a gente verificar a reencarnação do Segismundo, por exemplo. O Segismundo com grande dificuldade de reencarnar, porque ele estava vindo num ambiente em que ele havia sido motivo para a desagregação. Inconscientemente, os espíritos trazem as marcas dessas lutas, dessas dificuldades. E, sem querer, os próprios pais o rejeitavam. E isso dificultava o seu retorno ao planeta. Então, a gente às vezes pensa assim, é só a questão fisiológica. Não, no plano espiritual a questão é muito mais complexa. É muito mais complexa. Existem aqueles espíritos que realmente estão prontos, mas encontram dificuldade de serem recebidos. Existem aqueles espíritos que são temerosos, que deixaram o planeta em grande sofrimento, em grande perturbação, e que se sentem fragilizados com a possibilidade de retornar àqueles ambientes. Nós sabemos que a cada existência nós temos uma oportunidade de refazer laços, de reconstruir aquilo que foi, de alguma forma, rompido de forma abrupta. E ninguém odeia se não amou anteriormente. E quando a gente nunca gostou, vocês podem ter certeza, não existe nenhum sentimento, não existe laço, não existe nada. As relações de dor, de grande sofrimento, elas só existem porque anteriormente existiu afetividade em excesso. E é isso que muitas vezes faz com que os nossos inimigos, que na verdade são amigos adoentados, são, como a gente costuma dizer, amores que estão aí doentes, que precisam vir para serem recuperados. Esse processo da chegada do espírito no plano espiritual é um processo bastante delicado. E nós precisamos entender que nesse processo nós não somos donos exclusivos desse processo. E nós não definimos esse processo. Não basta eu querer muito. É preciso que todo um conjunto de circunstâncias também conspire para que se realize a chegada de outro espírito. E a doutrina espírita, ela nos traz esses ensinamentos exatamente para que a gente possa pensar muito. É claro, gente, que tem aqueles casos de aborto que não são abortos desejados. Aquelas mães que querem de verdade, que se preparam, que desejam e que por alguma razão, que não, até que inconsciente, sem conhecimento talvez uma razão de cunho espiritual, essas gestações não chegam ao final. Não são gestações que vão chegar a serem concretizadas com o nascimento da criança. A doutrina espírita ela nos auxilia. Ela não vai te dar o lenitivo total, não, porque é só o coração de uma mãe, o coração, que já passou por isso, é que pode dizer exatamente o que fica, mas nos dá um pouco de racionalidade para a gente entender um pouco, e principalmente na perspectiva da multiplicidade das existências, fica menos doído.
de se entender que às vezes o espírito nem tinha que ter nascido. Ele só de você já ter o amado, o desejado, você já deu a ele forças e condições para que ele renasça em outras bases, muito mais fortalecido. Tamanha é a nossa possibilidade aí de auxílio um com os outros. Então a gente não pode pensar só em um caminho. E é dentro desse contexto todo, né, dentro desse contexto de responsabilidades, é que a doutrina vem, às vezes, nos trazer informações a respeito e até informações para desestimular o aborto criminoso. Só para a gente ficar um pouquinho mais fiel aqui, a doutrina espírita procura esclarecer que aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo desrespeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina ou natural. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação fato meramente biológico. Ora, o que a doutrina está nos dizendo? Se nós temos que celebrar a vida, se nós temos que oportunizar que os espíritos cheguem ao planeta, é contra a lei da natureza que a gente impeça isso, cria obstáculos para isso. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, quando a gente estuda todos os outros livros que tratam do tema, nós vamos ver que não há nenhum tipo de encorajamento se nós temos que recepcionar e oportunizar mais espíritos, a fila do Bezerra, né, que a turma costuma brincar, se tem uma fila imensa de espíritos desejosos de vir ao planeta, nós espíritas, conscientes do nosso papel no planeta, nós não podemos ser empecilho para que esses espíritos nasçam. Pelo menos conscientemente, né, gente? Pelo menos conscientemente. Então, nós temos que nos preparar para promover esse nascimento. A gente viu anteriormente que não há nenhum problema em se programar, em se organizar, em se definir o número de filhos, com responsabilidade, com carinho. Cada um de nós sabe quantos podemos, como podemos recepcioná-los. Mas o que a doutrina está chamando a nossa atenção é para não incorrermos em faltas que posteriormente possam redundar em prejuízos espirituais. Então, hoje, a gente tem aí essa árdua tarefa de trazer algumas falas de alguns espíritos a respeito dessa questão. Juvanir Borges escreveu um livro que se chama O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. E ele diz o seguinte, que o aborto delituoso, resultante de uma situação não justificada pela moral e pela lei de amor, é considerado um equívoco gravíssimo pelas seguintes razões. E aí ele traz uma série de razões que são trazidas pelos espíritos. Eu vou pontuar apenas algumas delas. A primeira que ele coloca é o seguinte, que a vítima ela não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos para que ela possa reagir. O espírito que está nascendo, ele precisa, e ele nasce frágil, e nós o recebemos frágil, e nós cuidamos dele, e a gente sabe que a gente tem um compromisso muito forte com relação a ele, exatamente porque ele está vindo recém-chegado, numa carne ainda que não se desenvolveu, que ainda está na infância, ele precisa desse cuidado. E quando ele está no útero da mãe, ele ainda mais frágil está. Nesse sentido é que a gente deve pensar essa fala, né? Ele não tem como reagir se a mãe resolve de forma delituosa, de forma pela própria vontade, sem que haja nenhum fator que interfira, se ela determina interromper essa possibilidade. A gente tem que pensar, se a gente pensar que é verdade, ou que se aproxima da verdade, os bilhões de espíritos que estão aí no planeta, desejosos de reencarnar para reparar suas dificuldades,
e eu não sei se aumentou, Gino, mas o último número que eu ouvi aqui foi 21 bilhões, é isso mesmo? A gente teria em torno de 21 bilhões de espíritos orbitando no planeta para reencarnar. E quanto que está a população do planeta? Algo em torno de 7 bilhões? Então, a gente tem o quê? 3 vezes menos espíritos encarnados. Então, se a gente tem a oportunidade de de trazer à vida, de acolher esses espíritos, é importante que a gente o faça com muita tranquilidade. Que a gente faça com muita sinceridade. Outro ponto também que os espíritos chamam a nossa atenção é que, às vezes, esse tipo de ato criminoso, ele acontece muitas vezes em virtude de pensamentos materialistas. Ora, se eu me imagino como um ser dono de minha vontade, sem nenhum compromisso com espiritualidade, sem nenhum compromisso com as pessoas que estão comigo, é claro que as minhas decisões serão pautadas apenas naquilo que eu entendo que é o ideal. Mas se eu me colocar no projeto divino, como parte do projeto divino, e se eu sou parte do projeto divino, eu tenho que pressupor que existem milhões, bilhões de outros espíritos que também estão comigo, e que nós estamos aqui para sermos fraternos ou para aprendermos, exercitarmos a fraternidade universal, eu acho que muda um pouquinho de figura aí esse nosso raciocínio, nesse nosso raciocínio. Então, ao invés de pensar, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser, eu vou pensar o seguinte: não, eu tenho uma oportunidade de trazer uma vida para ser resgatada. Eu tenho a oportunidade de abrir campo para um espírito se reconciliar, se não comigo, com pessoas que estão muito próximas de mim e pessoas que eu amo muito. E aí, gente, a gente não pode fechar os olhos para quantos espíritos que desencarnam com os perispíritos dilacerados. E para que esses perispíritos sejam reconstituídos, é preciso que eles retornem ao planeta. E muitas vezes retornam em condições que os inviabilizam de nascerem. Não possibilitam que eles nasçam. Mas apenas o contato ali com aquele ventre, o contato com o amor daqueles pais que o espera, ou que o deseja ali, só essa força, esse choque, que a gente chama de choque anímico, refaz esse perispírito. Quem gosta de estudar a doutrina espírita já leu muito sobre isso que eu estou falando. E quantos irmãozinhos suicidas que estão no outro planeta, estão no outro plano, completamente dilacerados, necessitando de uma experiência no útero, necessitando de uma possibilidade de vir ao planeta para serem recuperados. Nesse sentido, o vaso materno, nesse sentido, ele é um santo remédio para esses espíritos. Então, às vezes, ele só vem, sente um pouco de amor e retorna, porque ele precisa retornar em outras bases. Aí ele volta, vem de novo. Isso tudo na doutrina, a gente tem essas informações, a gente pode se aprofundar nessas informações. E é nesse sentido que quando a gente fala o aborto como crime, as pessoas às vezes podem ficar meio chocadas com isso, mas é nesse sentido, porque a gente está pensando como seres coletivos. Nós somos seres universais, nós somos seres fraternos. Então, eu não posso desejar que para um ser que não pode se defender, um ser ainda fragilizado, eu não posso decidir por ele, não dar a ele a oportunidade. Então, nesse sentido aí, que a espiritualidade, ela trata, às vezes, até de uma forma um pouco mais endurecida, porque, de fato, se estamos em busca de oportunidades, nós não podemos cercear a oportunidade do outro. Porque quando fazemos isso, nós geramos dificuldades para nós mesmos. Todas as vezes que nós rompemos a esperança de alguém, vocês já viram uma coisa mais triste, porque às vezes a gente só pensa no... Nós estamos falando assim, vamos aliviar um pouquinho, mas às vezes a gente alguém que chega perto de nós, cheio de esperança no coração, cheio de desejo de mudar, aí a gente vai todo pessimista,
Que isso, você não tem jeito, você não vai conseguir. Isso, de alguma forma, é uma atitude que não deixa de ser um certo... Além de ser totalmente... não ser nada fraterno, né? De ser uma interrupção de um sonho, um certo abortamento aí de possibilidades. Então, a gente pensando aí nesse universo como seres irmãos, nós temos que, a nós é dada a oportunidade. Se a oportunidade de receber chega, nós temos que nos preparar para acolher. Se aquela oportunidade não se efetivou, nós precisamos compreender que esse não era o momento e que outros momentos virão. Outras oportunidades surgirão e nós, inclusive, precisamos nos recuperar para estarmos prontos para as próximas oportunidades. É extremamente importante que a gente acerene aí o coração para que a gente esteja pronto para as outras oportunidades que certamente virão. Com relação ainda ao aborto criminoso, a espiritualidade nos informa que o aborto não é solução. É um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal e um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito delituoso com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. Ora, ninguém vem como meu filho por acaso. Quem que eu vou recepcionar na minha casa? Não são os meus queridinhos do plano espiritual, não, viu, gente? Quem achou que ia fazer festa em casa com os queridinhos, não vão, não. São os nossos queridos, sim. São os nossos irmãozinhos que a gente precisa aprender a amar. São aqueles que vão vir para aprender a nos amar. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. E o que a espiritualidade nos diz é o seguinte: interromper isso só vai adiar uma situação que, de fato, terá que acontecer. É aquela imagem da cruz. Ninguém põe a cruz na porta do outro, porque se colocar, ela vai voltar. E costuma, às vezes, voltar com uns preguinhos a mais, com um pouquinho de peso a mais. Então, é preferível, naquele momento, se a oportunidade surgiu, vamos compreender aí o propósito desse momento para as nossas vidas. O aborto... De maneira geral, né, lá nos Missionários da Luz, André Luiz, ele discute bastante sobre isso. E o espírito, o instrutor, chamado Apuleio, que era responsável pelo preparo e pelo acampamento de reencarnações, ele falou o seguinte sobre o aborto. Ele diz que o aborto, muito raramente, se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos da leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistências ao projeto de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Ele está falando, obviamente, dos abortos criminosos. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseverarem sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Ora, quando o espírito se prepara para vir ao planeta, a gente sabe de todo um planejamento que é feito para esperá-lo. Às vezes, como eu falei, inconscientemente, por experiências dolorosas anteriores, os pais podem rejeitar, ou o próprio espírito reencarnante pode rejeitar essa chegada. Acontece que, como está dizendo aqui o espírito, quando os espíritos que nos tutelam, eles estão o tempo todo conosco. Os nossos mentores, né, a turma que gosta de anjo da guarda, os nossos anjos da guarda, estão todos conosco. Só que nós temos livre-arbítrio.
E se a gente insiste na manutenção de uma decisão como essa, eles podem até tentar nos desvencilhar dessa decisão, através de intuições, através de sonhos, através de orientações quando estivermos dormindo, quando somos transportados para o plano espiritual, através de oração. Eles podem até tentar nos modificar a vibração para que a gente possa mudar de opinião. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem que deixar o espírito seguir. O filho pródigo é assim, foi assim. Por que aquele pai, sabendo que o filho não estava preparado, deu a ele toda a sua riqueza para que ele pudesse dilapidá-la? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que o espírito precisa aprender por ele. Então, nesses casos, em especial, quando a gente trata desse assunto, quando o espírito está realmente decidido a manter a decisão, a opção pelo aborto, a espiritualidade ela acaba tendo que deixando que as coisas aconteçam, que as coisas ocorram, para que num futuro o resgate possa vir. Obviamente, em bases muito mais dolorosas. Emmanuel, no livro Pensamento de Emmanuel, que foi escrito por Martins Peralva, ele fala o seguinte, que de acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser nos casos especialíssimos, quando o médico, honrado, sincero e consciente, sentencia que o nascimento da criança põe em risco a vida da mãe. Somente ao médico e mais ninguém dá a ciência autoridade para emitir esse parecer. Nesse contexto, de evitar a morte da gestante, aceita-se a realização do aborto. Os espíritos superiores assim nos esclarecem. Está lá na questão 359 do Livro dos Espíritos. Preferível se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Com relação às consequências físicas e espirituais do aborto, a espiritualidade ela passa de uma forma muito rápida aqui para nos dizer que, do ponto de vista físico, é quase que imediato. A situação imediata todo mundo conhece, basta ler um pouquinho mais sobre questão médica, né? Mas existem as consequências, que são as consequências que a gente não consegue ver. Que são essas consequências que vão provavelmente gerar aí compromissos dolorosos para muitas gerações, para muitos retornos, muitas reencarnações. E é nessa hora que, às vezes, e as mulheres em especial, talvez percebam isso mais do que os homens, sem querer desmerecê-los, né, que os homens estão se tornando mais sensíveis, no melhor sentido da palavra. Mas é nessa hora que a mulher ela pode, muitas vezes, perceber e se questionar a respeito das dificuldades de uma gravidez, as dificuldades de se manter uma gravidez. Em muitos casos, é claro, a doutrina espírita ela não é determinista em nenhum momento. E a gente não nega em momento nenhum as questões físicas, as questões psicológicas, mas existem questões espirituais que também não podem ser deixadas. Muitas vezes, quando nos comprometemos em vidas anteriores, nós acabamos, nessa vida, privados dessa bênção aí de poder trazer um espírito à vida. Quando dificultamos a chegada em outros momentos, nós estamos nos candidatando a ser desejosos em outros momentos, para aprendermos a valorizar a importância de se oportunizar a vida. Emmanuel fala muito sobre essa questão da oportunidade. A oportunidade é alguma coisa muito importante para nós, espíritos em evolução. As oportunidades, elas nos chegam e é preciso que a gente tenha olhos de ver. É preciso que a gente saiba perceber. Mas é preciso também que a gente compreenda que naquele momento não era o momento. Provavelmente por históricos passados ou por outras questões que a própria medicina aí poderia nos auxiliar. André Luiz, no livro Missionários da Luz, também ele trata desse assunto. E ele fala muito do aborto delituoso. Muitos casais humanos
absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Ele diz que as consequências do aborto delituoso muitas vezes casais que posteriormente, em outras vidas, vão lutar incessantemente para receberem aí a bênção de poderem exercer a paternidade. Ele lembra que as consequências imediatas elas são físicas, psíquicas na mulher, mas que também existem os desequilíbrios profundos no espírito, né, e esses desequilíbrios podem se projetar em outras existências. Diversos problemas que sofrem hoje as mulheres no exercício da maternidade têm suas causas profundas nos deslizes do passado, que hoje surgem no corpo físico como reflexo positivo da desorganização perispíritica. Diversos problemas. E aí a gente poderia ficar muito triste e chorar muito. Nossa, então quer dizer que eu não tenho filho nessa vida porque eu sou uma delituosa de outra vida? Não vamos pensar assim, não. Eu não tenho filho nessa vida porque Deus está me dando a oportunidade de refazer os meus compromissos, os meus laços, para recepcionar um filho em tempo muito breve, para poder valorizar quando eles vierem para mim. Para que a gente possa, porque em algum momento eu banalizei essa possibilidade, essa oportunidade, e agora eu preciso refazer esse caminho para que ela possa vir de forma autêntica, de forma legítima. No livro Nosso Lar, essa questão aí ela é bastante dolorosa, né, para se falar, e hoje, assim, é muita prece que a gente tem que ter para falar de um tema desse, que é um tema que, de alguma forma, ele toca fundo em várias pessoas presentes, encarnadas e desencarnadas. Mas o livro Nosso Lar, ele traz uma cena que foi retratada aqui e que eu não vou poder deixar de falar, que é o momento em que uma das pessoas, um dos atendentes lá da equipe da Narcisa, que era uma enfermeira benfeitora espiritual, com quem o André Luiz ficou um tempo se estruturando também, ele chega bastante afoito, o nome dele é Justino, e ele chega chamando lá a Narcisa, dizendo a ela: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebidas aos vigilantes das primeiras linhas. Uma mulher desencarnada que chega aos portões de Nosso Lar. E a Narcisa pergunta: e por que não a atendeu? E o servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Perguntou a Narcisa. Sim, senhora. Então o caso é grave. Curioso, o André Luiz narrando, né? Curiosamente, ele foi seguindo a enfermeira até o local onde foi indicado lá pelo servidor. Chegando lá, Narcisa mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? E André Luiz respondeu que não via nada. Prosseguindo o relato, André Luiz nos informa que Narcisa, tendo dúvida como agir em benefício do espírito necessitado, recorreu ao irmão Paulo, que era o vigilante-chefe de plantão, transferindo-lhe a incumbência de atender a mulher. Chegando à cancela, o irmão Paulo examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. André Luiz, no livro, ele diz que se sentiu escandalizado, que não seria faltar com os deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho. Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou, suplicante: mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? E aí o irmão Paulo esclarece: permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. E indicou a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente:
Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz mulher e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a aparência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. História bem chocante, mas que eu acho que dá para a gente entender um pouco a respeito disso. Bom, em linhas bem gerais, já caminhando para encerrarmos, um tema que não encerra, porque as reflexões sobre ele são bastante profundas. A gente não pode esquecer que os espíritos que são abortados são espíritos que estão vinculados ao nosso coração. A gente não pode esquecer que a doutrina nos recomenda contra o aborto criminoso. É preciso que a gente tenha muita serenidade, porque se de alguma forma nessa vida o aborto espontâneo está acontecendo, significa que nós estamos aí nos candidatando a recuperar alguma coisa que deixamos ainda em aberto. E o melhor remédio para isso é o amor, é a fé, é a prece. A gente precisa confiar, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá toda a condição de refazer nossos laços. Todos os laços que rompemos no passado, eles podem ser refeitos. Ainda que tenhamos rompido com espíritos que não permitimos que chegasse, agora eles estão conosco e virão para nós. Então, que a gente tenha muito amor no coração para receber esses espíritos, que a gente saiba compreender as privações, porque o retorno é mais doloroso, talvez mais difícil, mas quando decidimos refazer o caminho, não importa o momento que decidimos, se decidimos nessa vida ou em outra vida, tenhamos a certeza de que ele deve ser trilhado em bases seguras, em bases fortes, e com toda certeza todos nós vamos chegar a concretizar aí as nossas ansiedades e os nossos desejos. Que Jesus nos abençoe, que a gente saiba celebrar a vida, principalmente. Que todos nós saibamos agradecer esse momento em que estamos aqui, que saibamos agradecer cada dia que estamos no planeta e que saibamos cuidar para que todos os outros espíritos também possam ter essa oportunidade. Deus abençoe a família de cada um e que a gente possa retornar na próxima quarta-feira com um novo capítulo, dos nossos estudos sistematizados. Boa noite.